Boa noite. A equipe de consultoria Visão e Futuro é formada pelos consultores André Canfield, por mim Cleiton Lara e pelo Leonardo da Silva. O empreendimento é a Pizzaria Catarina. Falando um pouco do mercado na área da restauração, foi feita uma pesquisa pela equipe de assessoria, o qual percebeu-se que há grande interesse da população que se tenha uma pizzaria com delivery na localidade a qual será implantada. Principalmente no momento de pandemia que estamos passando, a equipe percebeu também as tendências que a pizzaria deverá trabalhar, que é a valorização do produto local, a parceria com aplicativos, a valorização do simples, a origem do produto. A pizzaria irá investir em tecnologia e inovação para facilitar a vida do cliente, que está se tornando cada vez mais essencial. A pizzaria ela ficará localizada na rua Mário Padilha, no bairro Perequê, na cidade de Porto Belo, entre os municípios de Itapema e Bombinhas, as quais são conhecidas pelo turismo de verão e pelo constante crescimento econômico. Segundo o IBGE, o município de Porto Belo teve um crescimento de 30% de sua população na última década. A pizzaria ela ficará localizada num bairro novo, que está crescendo rapidamente com possíveis investidores futuros. A tipologia do restaurante é de especialidades, com serviço e venda a delivery, a qual o comensal poderá escolher em consumir no local ou para entrega, com pagamento em dinheiro, cartão de crédito ou cartão de débito. A pizzaria ela irá trabalhar com dois tipos de massa, a fermentação tradicional e a fermentação natural, com cocção em forno a lenha. O serviço é venda à la carte, com serviço de inglesa direta e com menu fixo e preço fixo para cada prato. A pizzaria, então, ela vai trabalhar com pratos para a família, como o escondidinho de camarão, a lasanha da casa, arroz de forno, com dois tamanhos de pizza, a pequena de 4 fatias, podendo escolher um sabor, a grande de 8 fatias, podendo colocar 2 sabores. Todas as preparações serão finalizadas em forno a lenha. A marca da pizzaria ela foi desenvolvida através da leitura do mapa turístico do estado de Santa Catarina, evidenciando traços turísticos, com isso envolver as pessoas com sua identidade cultural e colonial do estado. O plano estratégico, a equipe de assessoria trabalhou em cima da análise SWOT, que é dividida em 4 conceitos: força, fraqueza, oportunidade e ameaças. Aqui a equipe mostra, na parte de forças, proposta única na região, combinação de ingredientes diferenciados, métodos de preparo, delivery, que está em tendência, decoração ornada com a proposta, a valorização dos colaboradores, promoções exclusivas, ticket médio condizente com o que o público está disposto a pagar, produção que atende à demanda, o produto. Na parte da fraqueza, baixa oportunidade de crescimento interno, local de pequeno porte e sabores incomuns ao paladar. Na parte de oportunidades, a equipe de assessoria demonstra aqui o produtor local, a parte de parceria com produtores orgânicos, o pescador nativo, o produtor de hortifruti do bairro, participação em eventos como o Festival do Camarão, Sabores de Porto Belo, atração de novos investidores, mudanças de tendências, a valorização do comfort food ou a valorização do simples. Na parte de ameaças, novos concorrentes, sazonalidade no movimento, por depender de uma cidade turística, custo alto em divulgação, redução do consumo e gastos não essenciais devido à nova pandemia mundial, o Covid-19, insegurança do público em se alimentar em locais fechados. Matriz de risco foi criada a partir de fatores descritos em forma de ameaças na matriz SWOT no projeto. Após a sua devida descrição, as ameaças foram classificadas em probabilidade e impacto, sendo que as descrições dos itens foi definida em muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Dentre os 14 itens analisados, a equipe de assessoria que apresenta um exemplo do local pequeno, a probabilidade é muito alto, impacto alto, descrição de impacto
por mais que o foco seja inicialmente o delivery, o estabelecimento ele conta com 25 packs. Por se tratar de uma cidade turística, pode ser que no verão venha a lotar. A parte também que está demonstrando aqui é a pouca oportunidade de crescimento para o funcionário, probabilidade muito alta, impacto muito alto. Por se tratar de uma empresa pequena, não será oferecida muita oportunidade de crescimento para os seus funcionários. Aqui apresentamos a parte dos concorrentes diretos, que é Vila do Pirata, que é uma pizzaria temática que trabalha somente com salão. Dom Andrade, que atende delivery e salão. Refúgio do Estaleiro, que atende só salão. Garagem da Pizza, que atende delivery e salão. Concorrentes indiretos é o Docas Burg, Vila Europa, petiscos e porções. Filé Miau, petiscos e porções. E Dogão da 300, que é lanches. Na parte de missão, visão e valores, a equipe de assessoria apresenta a missão: servir com qualidade e inovação, propiciando um relacionamento alegre e saudável, contribuindo para uma sociedade mais fraterna. Visão: no prazo de 4 anos, ser referência no ramo das pizzarias e deliveries da região Costa Esmeralda, buscando a excelência em alimentos e serviços, colocando a pessoa no centro das nossas atividades. Valores: ética na relação interpessoal, efetividade, cumprimos o que falamos, comprometimento, sabemos o que fazemos. Plano operacional, eu passo a palavra para o Andirai. Boa noite a todos. Dando continuidade à apresentação do projeto da Pizzaria Catarina, vamos abordar agora o plano operacional. Vamos falar um pouco de áreas físicas. O empreendimento possui 96 metros quadrados, com 2 banheiros para clientes, 1 banheiro para funcionários, 2 salões para atendimento, cozinha de finalização, cozinha de pré-preparo, escritório, área de armazenagem e área de limpeza, comportando o atendimento para 25 packs simultâneos, mais delivery. As plantas foram dimensionadas para o aproveitamento dos fluxos, garantindo a segurança sanitária, a agilidade na produção e distribuição dos alimentos e o conforto audiovisual para os comensais. Ainda falando sobre áreas físicas, nesse conjunto, a equipe de consultores desenvolveu atitudes sustentáveis, das quais também são economicamente interessantes, principalmente no longo prazo, como a reciclagem de materiais, iluminação em LED, madeira para o forno a lenha de reflorestamento, decoração incluindo materiais reaproveitados, uma vez que a missão da Pizzaria Catarina é contribuir para uma sociedade mais fraterna. A equipe técnica realizou uma pesquisa de mercado em campo que buscou definir hábitos do consumo das pessoas na região, na qual foram executadas pesquisas com 100 pessoas da redondeza do empreendimento. Dessas, 68% dos entrevistados consomem pizza pelo menos uma vez a cada 15 dias, o que demonstrou uma alta procura pelo produto ofertado. 96% dos entrevistados utilizam delivery. Foi o que definiu a ênfase inicial da pizzaria no mercado de entregas. E 72% julgam o forno a lenha sendo um grande diferencial, justificando assim o custo mais elevado do forno a lenha e com maior complexidade exigida do colaborador para a operação deste forno. Sendo assim, a pesquisa, que envolveu outros questionamentos, deu norte para a escolha da modalidade de serviços, bem como a elaboração do cardápio. Falando agora sobre a concepção do cardápio, a consultoria definiu então como as metodologias para a concepção do cardápio
o custo da matéria-prima, o contexto histórico-cultural dos ingredientes, a complexidade sensorial e a definição da porção unitária. Esses itens foram avaliados e executados por 3 chefes de cozinha. E a partir dessa definição, então, elaborou-se fichas técnicas de todos os preparos, a qual auxiliou a melhorar a margem de contribuição unitária e adequar o ticket médio, que ficou em linha com o mercado. Os itens do cardápio avaliados pela equipe técnica com maior chance de êxito no mercado, bem como as melhores margens de contribuição unitária, ganharam espaços nos pontos focais estratégicos do cardápio. Então, tem exemplos das pizzas na sequência. Pizzas catarinenses, essa é o Caminho dos Canyons, é uma pizza de pepperoni com massa fina, leve e crocante, defumada no forno, sendo o ponto focal o primeiro item do cardápio, no canto superior esquerdo, e contém uma margem de contribuição unitária de R$ 38,00. Na sequência, o prato catarinense, este é um arroz de forno, que vai sobrecoxa de frango desfiada, arroz e queijo. Depois, a pizza vegetariana, que o sabor é a Serra da Rocinha, é uma pizza de queijo brie com espinafre e castanhas, e possui uma margem de contribuição unitária de R$ 29,00. Depois temos uma pizza tradicional, que é meia calabresa com cebola e meio Caminhos do Alto Vale, que é uma pizza de tomate seco com rúcula, e a margem unitária é de R$ 33,50. E, por último, uma pizza doce, que é meia sensação branca, meia sensação preto. O organograma, então, no topo da hierarquia temos os sócios proprietários, abaixo dele o chefe pizzaiolo, que comanda a operação, e assim ele distribui as funções, né, para a cozinha, para o cozinheiro e o auxiliar de cozinha, para o salão, o caixa e o garçom, e para auxiliar a operação, o auxiliar de limpeza e o motoboy. Então, tendo em vista o quadro reduzido aqui de colaboradores, a equipe técnica definiu treinamentos específicos para a qualificação da equipe. Treinamento de melhores práticas. Por exemplo, a operação do forno a lenha. E o treinamento de melhores práticas motiva a equipe em uma melhoria progressiva. Treinamento de integração para os colaboradores. Assim eles sentem-se parte do time, vinculando o crescimento do empreendimento com o crescimento pessoal do colaborador. E treinamento de garçom. Assim, sabendo agir em situações constrangedoras, sendo educado e cordial, auxiliando também a casa na venda de produtos específicos, assim deixando os comensais mais à vontade e aumentando o ticket médio, e também rotacionando o estoque. De acordo com o plano de marketing, serão desenvolvidas então estratégias para captação, manutenção e fortalecimento de marca. Para a captação do cliente, as ações utilizadas serão uma festa de abertura open house, com degustação de espumantes da Serra Catarinense e pizzas catarinenses. Impressão de material gráfico para distribuição aos arredores da pizzaria.
Ambas ações com o objetivo de atrair a atenção da comunidade que permeia a pizzaria e incentivar os pedidos das pizzas especiais, que são os sabores catarinenses. Partindo para a estratégia de manutenção de clientes, tem-se as seguintes ações. Um cartão fidelidade, que a cada 10 pizzas, uma sai por conta da casa. E dias promocionais, que em dias específicos, com pizzas com desconto. E datas comemorativas, como exemplo de um aniversário do cliente, com desconto na conta. Os objetivos dessas ações, então, são criar os vínculos com os clientes e rodar o estoque. Agora, para fortalecimento de marca, a fachada terá o layout com a marca da pizzaria em rua movimentada, assim fixando a marca no mercado, sendo destaque e referência de mercado em até 4 anos, sendo esta a visão do empreendimento. Então, por fim, a identificação do cliente com a pizzaria será criada por um laço entre o turismo catarinense, a pizzaria catarina e o cliente, utilizando-se de um ciclo mútuo de fortalecimento de marca com o turismo do estado. Agora eu passo a palavra para o apresentador Leonardo. Começaremos agora então a mostrar o planejamento financeiro da Pizzaria Catarina projetado, tendo aqui então, para antes da abertura do estabelecimento, o montante do investimento necessário para que se o faça, sendo a parte em vermelho os totais de bens, como por exemplo reforma, compra de imóveis, utensílios, equipamentos, e a parte em azul no gráfico os gastos pré-operacionais, como por exemplo taxa de alvará. Aqui nesses 3 gráficos então podemos demonstrar os custos e despesas operacionais mensais dos anos 1, 2 e 3. Lembrando que esses custos são mensais e para obter os anuais teria que multiplicá-los por 12, o que daria aproximadamente R$ 424 mil no ano 1, R$ 437 mil no ano 2 e R$ 452 mil no ano 3. Nesse gráfico, então, podemos demonstrar uma variação dos custos entre os 3 anos subsequentes à abertura do estabelecimento, sendo que do ano 2 para o ano 1 obteve-se um aumento de custos de 3,2% e do ano 3 para o ano 2 de 3,75%, a partir do IPCA. Aqui então demonstraremos uma projeção de resultados da DRE, considerando a receita bruta total em cima, e no gráfico então a receita operacional líquida, o lucro bruto, o lucro operacional antes do resultado financeiro e o lucro líquido do exercício. A variação de lucro líquido do exercício de um ano para o outro foi obtido considerando um aumento de 10% na receita operacional bruta e um aumento de 3,2%, então, como eu havia falado anteriormente, nos custos operacionais do ano 2 para o ano 1 e de 3,75% do ano 3 para o ano 2, sendo que o aumento de 10% é igual nos 2 anos seguintes ao ano 1. Aqui podemos demonstrar, então, uma análise de desempenho e medianas do estabelecimento e do setor de restauração na área. Então, a margem operacional líquida, ela corresponde ao quanto a cada real de venda se obtém de lucro líquido, ou seja, a partir de R$1 de vendas, o estabelecimento, a Pizzaria Catarina, obteria 13 centavos de lucro líquido. O retorno sobre o patrimônio líquido seria, então, a capacidade da empresa de crescer utilizando nada além daquilo que ela já possui, e o quanto de lucro ela pode gerar com o dinheiro investido pelos sócios investidores, mostrando, então, que a cada R$1 investido, ela retornaria 30 centavos. E o ponto de equilíbrio econômico, então, ele demonstra o quanto o estabelecimento precisaria ter de capacidade, em consideração a sua capacidade total, quanto ele precisaria atender para que ele pague suas contas. Ou seja, como demonstrado aqui, se o restaurante atender a 78% de sua capacidade total, ele já consegue ser capaz de pagar as suas próprias contas, sendo que a partir daí ele já poderia obter lucro para os sócios investidores. Falando então um pouco sobre viabilidade de projeto. A viabilidade de projeto, então, aqui mostram 2 gráficos referentes a ela, sendo o VPL, o valor presente líquido, que é usado para medir a viabilidade financeira do estabelecimento. Esse cálculo ele foi feito projetando os fluxos de caixa do período estimado, descontando a TMA, que é a taxa mínima de atratividade, a ser falado um pouco mais à frente.
Então foi projetado 3 cenários possíveis para a Pizzaria Catarina, sendo um cenário pessimista, considerando que a pizzaria teria uma redução de 50% em seus custos, despesas e também na sua receita. O cenário realista seria o cenário projetado, demonstrado anteriormente, e o cenário otimista seria um aumento de 10%. O cenário otimista teve um aumento de 10% somente por causa não somente, porém principalmente por causa da pandemia do novo coronavírus, considerando que os estabelecimentos vêm a ter uma grande queda em suas vendas agora. Apesar de que o foco principal, como falado anteriormente, ele também será um foco em delivery, uma coisa que tem crescido muito no mercado delivery. Considera-se então um aumento seguro de 10%, uma vez que a própria economia do país virá a ter um certo impacto causado por essa pandemia. Então, no cenário pessimista, mostra-se então que o estabelecimento não seria viável se ele fosse atender a somente 50% de sua capacidade. Já no cenário realista e otimista, mostra-se então um cenário viável do estabelecimento, considerando-se então que no cenário pessimista ele levaria 2,99 anos para ter o seu retorno, ou em 35,91 meses, o que impossibilita a viabilidade do projeto, uma vez que ele tem que ter o retorno antes de 2 anos e meio ou 30 meses. O cenário realista demonstra, então, um retorno a 1,77 anos, ou 21,25 anos, 21,25 meses, sendo 21 meses e 1 semana. Enquanto no cenário otimista demonstra-se, então, um retorno em 1,64 anos, ou aproximadamente 20 meses, 19,65, que dá mais ou menos 20 meses. O TI, ele é dito como a taxa interna de retorno. Ele é utilizado para calcular qual desconto que o fluxo de caixa deve ter para que o VPL se iguale a zero. E para o projeto se mostrar viável, é necessário que a TIR seja maior que o TMA, que é a taxa mínima de atratividade, a ser falada também mais à frente. Como pode se mostrar, o TIR no cenário pessimista mostrou-se apenas 2%, enquanto no cenário realista 35% e no cenário otimista 41%. Falando então agora sobre viabilidade de projeto, temos ali na primeira imagem o risco de mercado, que corresponde às oscilações em que o determinado produto oferecido, ou serviço oferecido pela Pizzaria Catarina, pode obter ao decorrer do tempo. Obtemos então um resultado de 8,3% de risco de mercado, um valor tecnicamente baixo, né? Na segunda figura, à direita, então, temos a TMA, como eu havia falado anteriormente. A TMA ela é a taxa mínima de atratividade. Ela corresponde ao mínimo que o investidor espera ganhar com o projeto, considerando o lucro que ele obteria aplicando seu dinheiro a investidores mais seguros. Então, a nossa taxa mínima de atratividade é de 6,2%. E como eu havia comentado no slide anterior, o nosso TIR havia dado apenas 2% no cenário pessimista, o que então demonstra que ele não é viável no cenário pessimista. Porém, no cenário otimista e realista, ele já se mostra muito acima de 6,2%, o que então demonstra uma viabilidade do projeto. A taxa Selic, ela está então avaliada hoje a 3% devido à situação econômica do país por causa da pandemia do novo coronavírus. E o índice beta, na última imagem, então, corresponde à medida do risco em que o investidor está exposto ao investir no projeto, em comparação ao setor como um todo. Ou seja, o risco em que o investidor está exposto ao investir na Pizzaria Catarina é de 7,4%, um risco também não tão alto, mais ou menos equivalente a uma taxa mínima de atratividade. Em questão de viabilidade ambiental, então, a viabilidade ambiental ela se mostra uma viabilidade possível, realizável, considerando que o estabelecimento possui políticas e planejamentos para evitar desperdícios, como o aproveitamento de aparas, reciclagem do lixo, etc. A viabilidade mercadológica ela se mostra então também viável, mostrando, como havia sido comentado anteriormente, que nas pesquisas de mercado mostra-se o interesse dos clientes por uma pizzaria na região, mostra-se o interesse dos clientes por um serviço de delivery de pizzaria de pratos quentes, o que então garantiria uma viabilidade de mercado para esse estabelecimento. A respeito de viabilidade legal, pode-se falar então que o restaurante possui todos os requisitos mínimos legais para abertura, considerando que ele será uma sociedade empresária limitada, ele cumpre todos os requisitos necessários, ele
não existe nenhuma coisa que o impede de ser aberto na parte legal. Enquanto na viabilidade financeira, como demonstrado anteriormente, ele se mostra viável desde que seja projetado, o lucro que aconteça seja igual ou maior ao projetado no cenário realista ou otimista. No cenário pessimista, como eu havia explicado antes, ele se demonstra então inviável. Com isso, então, concluímos a apresentação do projeto da Pizzaria Catarina, demonstrando então uma viabilidade financeira viável desde que seja equivalente ou maior ao cenário projetado realista ou otimista, uma viabilidade ambiental, mercadológica e legal totalmente viáveis, considerando todas as medidas a serem tomadas pelo estabelecimento, as políticas do estabelecimento em questão de reciclagem, como eu havia falado anteriormente, ou as necessidades legais que se pede hoje em dia para a abertura de um estabelecimento sendo totalmente cumpridas.